Para falar pela liderança do PSD, nobre deputada Laura Carneiro. Eu fiquei imaginando dois aspectos. Eu quero começar pelo aspecto constitucional. Nós estamos na Comissão de Justiça. Portanto, é nosso dever pensar na juridicidade e na constitucionalidade da matéria. Quanto à juridicidade, senhor presidente, os artigos 10º, combinado com o artigo 12º, combinado com o artigo 5º, inciso 3º, do Código de Ética, já determinam que esta pena é uma pena excessiva. Mas vamos à constitucionalidade. Se abrimos o artigo 5º, inciso 54 e 55, eles dão à doutrina brasileira uma visão do que estamos fazendo hoje aqui. E eu vou ler o que disse professor de Direito Penal, ex-deputado desta casa, Luiz Flávio Gomes. Ele ensina: toda intervenção penal, na medida que implica uma restrição a um direito fundamental, destacando-se o direito à liberdade de locomoção, só se justifica se a necessária, isto é, toda medida restritiva de direito deve ser a menos onerosa possível. A pena de prisão, do mesmo modo, só pode ter incidência se absolutamente necessária, sempre que possível deve ser substituída por outra sanção. A pena de prisão para um parlamentar é a sua cassação. B. Adequada ou idônea ao fim de que se propõe, o meio tem que ser aptidão para alcançar o fim almejado. E C. Desde que haja proporcionalidade e equilíbrio entre a gravidade da infração e a natureza e intensidade da medida ou da pena combinada e aplicada. Então, isso quem diz não somos nós. Esta é uma análise da Constituição Federal. Nós aqui estamos julgando pela Constituição Federal. Nós aqui estamos dando a constitucionalidade, a juridicidade. Mas queria levantar no mérito 2 pontos. Eu queria lembrar um homem que eu tenho certeza que todos aqui respeitam. O senador Nelson Carneiro. Alguém se lembra desse homem? Obrigada. Esse homem fez a lei do divórcio. Esse homem fez a lei dos royalties. Esse homem transformou a justiça trabalhista brasileira, mas esse homem deu um tiro nesta casa em Sotomayor. Sotomayor era deputado Renildo. Ele deu um tiro. Não foi um empurrão ou um tapa, foi um tiro. E ele foi absolvido. E sabe do que ele foi chamado? Ele foi chamado safado. De negro safado. Naquela época, isso era uma ofensa e parece que agora não é mais. Só que hoje, neste caso, não estavam chamando o parlamentar de safado. Mas muito pior, senhor presidente. Estavam chamando a mãe do parlamentar de safada. Eu fiquei pensando que enquanto a gente estava aqui votando, eu saí para fumar. E quando eu cheguei no corredor, tinha uma guerra lá na Comissão de Segurança Pública. O deputado Gilvanda Federal e o deputado Lindbergh, por pouquinho, não se estapearam. Aí eu, que não sou boba, sou mulher, me meti no meio dos dois. E grande. Pra quê? Pra que um não esbofeteasse o outro. E fiz isso. Deputado Paulo Aze sabe disso. Milhares de vezes no plenário dessa casa. São muitos mandatos. Fiz porque eu sei que quando tem mulher no meio, eles não batem. Não, nunca vi. Vai por mim que eu nunca vi. Não batem. Nem. E aqui não se trata do debate político. Deputado Glauber é minha oposição. Oposição ao PSD no Rio de Janeiro. Toca o pau no meu prefeito Eduardo Paes. Mas nem por isso eu não estou aqui hoje para pedir que nós repensemos essa cassação. E por quê? Eu não tinha nenhuma relação política com a Saudade Braga. Mas ela era uma idosa com Alzheimer. Ela era uma mulher que estava vulnerável naquele momento. E naquele mesmo momento, se utilizaram da vulnerabilidade do deputado Glauber para provocá-lo. Se fosse minha mãe, não era uma porrada, era um porradaço. Porque ninguém tem o direito de esquecer que nós, parlamentares, também somos gente. Gente que sente, gente que ama, gente que não pode permitir. Para concluir, deputada Laura. Gente que não pode permitir que se ofenda a própria mãe. Eu falei do meu pai.
E eu fiz questão de falar, porque onde ele estiver, ele estaria aqui defendendo o deputado Glauber. Porque nós estamos defendendo a democracia. Nós estamos defendendo não os erros do deputado Glauber. E ele é brigão, ele é grosseiro, tudo bem. Mas ele não pode ser cassado porque defendeu a sua mãe e porque defendeu a sua posição. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu não posso começar minha fala sem... Peço silêncio ao plenário, por favor, mais uma vez. Vossa Excelência vai cumprimentar a deputada Laura, pois não. Sem dirigir a palavra e um abraço à deputada Laura Carneiro, com quem eu exerci o mandato de vereador na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, com quem nós Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e com quem sempre discordamos, mas sempre ela teve essa postura demonstrada aqui hoje. Eu vi a fala emocionada da deputada Laura Carneiro. Eu fui criado num outro momento, eu fui deputado muito jovem. Eu fui deputado aqui em 95, tinha 24 anos de idade. Fui senador manente. E eu gostava de quando tinha os debates com o senador Serra, com o senador Aécio. E quando acabava, a gente sentava para conversar, cada um com seus números. E eu confesso que a gente tem vivido tempos difíceis aqui. Eu quero dizer ao Glauber, que a Laura já fez menção, eu acabo de sair de uma reunião na Comissão de Segurança com o ministro Lewandowski. Glauber, quase eu sento ao seu lado aí. Porque eu quero falar para os senhores, eu não agrido, eu não vou no pessoal, eu não faço isso. Eu tenho minhas posições. E às vezes nós discordamos duramente sobre as posições. Agora, hoje eu fui submetido a uma situação aqui por um deputado que recorre, o presidente Paulazzi. E eu estou falando no calor da emoção. Sabe por que você está falando? Porque até agora, quando você tem uma coisa como essa que eu vivi, passou uma hora, mas ainda não estou recuperado. Porque o sujeito me chamou, presidente, de tudo que o senhor possa imaginar, aqui na minha frente. Todo tipo de coisa. O senhor não tem noção. Eu quero não falar isso aqui agora, mas o senhor não tem noção. Sabe quando é presidente, você fica ali numa situação de desequilíbrio naquele momento. E eu vi na hora, eu lembrei de ti, Glauber. Porque minha reação na hora, e ele ficou com a cara aqui na minha frente. Aí na hora me veio uma luz, que com certeza foi de Deus. Ele quer que você bata. Mas eu fiquei, já é a segunda vez em um mês. Eu fiquei, e eu quero contar aqui, quero falar para cada um do PL. E saibam os senhores que eu não vou fazer isso nunca. De fazer agressões pessoais dessa forma. E eu fiquei por um triz, Glauber. Porque minha reação era aquela. Eu estava vendo o vídeo, quase, presidente. Ia ser um caso que vinha parar aqui. O deputado da Gilvan Federal, que falou comigo, hoje que me agrediu, sabe o que eles fizeram há 15 dias atrás? Ele foi relator de um projeto para tirar a segurança do presidente Lula, na Comissão de Segurança. Mais grave, aprovaram o projeto. E quando aprovou o projeto, ele diz assim, eu quero mais, isso aqui é literal, eu quero mais é que ele morra mesmo, e que andem desarmados, falando segurança. Não quer desarmar o cidadão? Ele que ande com seu segurança desarmado e voltou a falar na morte do presidente. Então, presidente, sabendo como é que é Vossa Excelência, tem um espírito aqui, eu ainda tenho esperança que a gente remeta isso aqui ao Conselho de Ética, procure uma solução alternativa. É esse apelo que eu faço aqui.